20, versículo 13. Com atenção, diz assim a palavra de Deus: não matarás. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, novamente em oração, oramos a Ti, Pai, que a Tua palavra seja exposta fielmente, Senhor. Que nada, absolutamente nada que for proferido seja distante, seja longe do Tua palavra, Pai. Que cada palavra seja para glorificar o Teu nome. Que ela seja exposta de maneira simples, entendível, de fácil acesso, como tem que ser. Mas de nada vale, Senhor Deus, uma boa oratória, um bom texto, se o Teu Santo Espírito não estiver conosco. E é por Ele que nós rogamos, Pai, para que possamos compreender a profundeza de duas palavras que nós acabamos de ler. Tenha misericórdia, Pai. Age na vida do Teu povo, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quem já aqui com certeza deve ter ouvido falar sobre a cultura do cancelamento. Hoje em dia, isso é normal nas redes sociais. Estamos todos envolvidos com as mídias: Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Todos esses meios de comunicação estão nas palmas das nossas mãos nos dias de hoje. E através dele, as nossas vidas estão cada vez mais envolvidas. Praticamente o celular virou o equipamento extensor dos nossos órgãos. Saímos de casa, esquecemos a chave do carro, mas jamais esquecemos o celular. Podemos morar no distrito industrial e trabalhar na Ponta Negra. Se esquecer o celular, a gente volta para pegar, porque nós não conseguimos mais viver sem os nossos smartphones. Viramos reféns. A tecnologia, ela nos trouxe, sim, muitos benefícios. Através dela, os nossos sermões estão sendo gravados e postados na internet, edificando gente de vários e vários lugares. Mas através dela, vêm as coisas ruins. Ou melhor, os nossos corações transformam as bênçãos em coisas ruins. O nosso pecado, o nosso desejo, as nossas necessidades transformam aquilo que Deus usou para nos abençoar em maldição. Dentro de tudo isso, dentro desse contexto das redes sociais, a cultura do cancelamento é uma forma moderna de exclusão, em que uma pessoa ou um grupo expulsa de uma posição de influência outra pessoa, porque essa outra pessoa teve atitudes questionáveis, teve um discurso que não agradou a maioria. Às vezes uma palavra, um sinônimo mal colocado, faz com que a política e a cultura do cancelamento venha à tona. E apesar dessa nova modalidade de exclusão, de uma pessoa também estar relacionada aos debates sociais, política, racismo, homofobia, qualquer comentário que não nos agrade, automaticamente excluímos aquelas pessoas. Deixamos de ver no nosso feed, deixamos de rolar e ver mais aquelas mensagens. Costumamos fazer isso. Fazemos muito isso dentro da igreja. Afinal, calvinistas e presbiterianos e arminianos não se falam. Uma história dessa, mais ou menos, que o nosso Senhor Jesus viveu alguns anos atrás, falando entre os judeus e os samaritanos. Hoje em dia, ou é o Brasil, ou é o Flamengo, mas sempre há dicotomia. Ou é Bolsonaro, ou é o outro partido. Sempre há uma dicotomia em todas as nossas formas de relações.
fazemos isso naturalmente e somos levados. Às vezes a gente nem pensa, a gente fica ou do lado esquerdo ou do lado direito. Cancelamos. A cultura do cancelamento parece estabelecer um hábito de julgamento e sentença. Nós não só julgamos, nós sentenciamos. A partir daquele momento, o outro em que eu discordo já não faz mais parte das minhas redes sociais. Isso acontece nas nossas famílias. Isso acontece muito dentro da igreja. Isso acontece nas nossas vidas. Mas é lícito julgar, sentenciar uma pessoa? É lícito cancelar? Aprendemos nas Sagradas Escrituras que discernir é lícito. Na verdade, discernir é uma ordenança. Precisamos discernir as coisas, saber se aquilo é ou não de fato agradável ao Senhor. Discordar também é lícito. Não concordo com alguns posicionamentos de alguns irmãos, não concordo com a decisão do meu chefe, não concordo com a decisão de um determinado cliente na escolha de qualquer coisa que seja. Discordar é lícito, não é erro. Mas sempre preciso ser feito em amor, em respeito, em reverência. Precisamos desenvolver. Mas discordar, essa cultura ficou tão na moda que o cancelamento virou uma forma dos internautas e, para alguns meios sociais, os web crentes, educarem a maneira de eles dizerem: você vai ser punido, para que você não se comporte mais desse jeito. Não me venha com essa história de doutrina XYZ. Isso aqui com a gente não funciona. Quando, na verdade, ouvindo sobre essa cultura do cancelamento, o reverendo Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e Heber Júnior, os três falando sobre essa cultura, pontuaram que normalmente esses jovens, na maioria são jovens que promovem essa cultura, eles não têm um pastor e uma liderança para orientar. Hoje em dia a internet é terra de ninguém. E fala o que quer, bloqueia quem quer e se quer, ouve. E nós nos prendemos nisso. Afinal, uma mensagem de resposta no YouTube demora 30 minutos e a gente assiste. E fica ali para ver qual é a treta que acontece. E automaticamente tomamos um partido. Qual teoria da psicologia explica esse cancelamento? Um filósofo diz que, em sua teoria chamada microfísica do poder, explica que o poder não está em um só lugar ou em uma só pessoa, mas sim está na rede composta de saberes e discursos. Ou seja, um grupo mantém-se coeso por causa do seu discurso. Calvinistas, 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 aquele grupo está formado. Está fora da caixinha, a gente mata. O sexto mandamento diz: não matarás. E a gente vai aprofundar um pouco disso aí. A cultura do cancelamento ela está presente nas nossas vidas. Diariamente ouvimos, falamos, cometemos esse assassinato. No entanto, essa cultura ela está tomando algumas proporções catastróficas, pois ela envolve, ao cancelar alguém, a reputação do cancelado. Aí começamos a quebrar o 9º mandamento, quando nós excluímos alguma pessoa. Você já participou disso alguma vez? Você já cancelou alguém? Para a gente entender bem o texto, a gente precisa entender o contexto político histórico do texto que nós acabamos de ler. Os 10 mandamentos estão descritos aí em Êxodo, capítulo 20, que nós acabamos de ler. Também ele é repetido em Deuteronômio 5, de 1 a 21. Moisés chega no contexto político no Egito. Os hebreus estavam acostumados com o politeísmo.
muitos deuses, eles estavam ali todos escravizados, eles já não aguentavam mais aquilo. A gente vê isso em Êxodo 2:23, um pouquinho antes, quando o texto sagrado diz que, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, versículo 24, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo estava em escravidão, estavam gemendo, eles estavam em sofrimento, já não aguentavam mais aquele martírio. Era esse o contexto do povo. Ao clamar a Deus, Deus providencia a saída. Lembrando que o Egito, naquele período, ele era um povo próspero, era o povo que mais tinha poder. Em outras palavras, a antiga vida no Egito, ela era vivida por meio de idolatria. Tinha de tudo naquele reino. Era esse o contexto que o povo vivia. O Senhor Deus foi lá e levantou Moisés e mandou pegar aquele povo e tirar, levar para a terra prometida. Moisés obedeceu, pegou aquele povo, levou direto peregrinou pelo deserto para a terra prometida. Esse era o contexto daquele momento. No pé do monte Sinai, Deus fala com o povo. E ele aparece para o povo. A gente pode ver no versículo 18 do capítulo 20 que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Deus apareceu, que nós chamamos na teologia de teofania. Ele apareceu para o povo e de uma maneira temerosa e reverente, eles preferiram se manter distante, mas eles ouviram. O relacionamento que Deus começa ali com o seu povo, ele aparece e ele determina que esse relacionamento tem que ter fidelidade. Deus começa o capítulo 20 dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Fui eu que te tirei. Graça. Nós vimos aqui a graça de Deus ao ouvir o seu povo pedindo. No original, meus irmãos, a frase todo o povo presenciou, que nós acabamos de ler no versículo 18, ela expressa mais do que dizer que todo o povo estava vendo com os seus olhos. Esse verbo aqui, presenciou, nesse contexto, ele deve ser entendido como perceber ou experienciar. Eles tiveram uma experiência com Deus. É muito além de só ver. Eles sentiram. O verbo ele tem uma profundidade maior. E olha como foi essa experiência. Foi com trovões, relâmpagos, trombetas e a fumaça no monte. É o que o texto mostra para a gente. Às vezes a gente lê a palavra de Deus despercebidos. Nós não paramos para analisar algumas coisas, alguns detalhes. A gente simplesmente passa. Eles testemunharam todo o fenômeno da teofania, inclusive ouvir a voz de Deus proclamando a sua vontade. O que Deus fez foi falar: essa é a minha vontade para vocês que acabaram de sair da servidão, para vocês que estão caminhando nesse deserto, vocês que são o meu povo. É para vocês que eu estou falando. O povo respondeu com temor. A palavra temor aqui se estremeceu e ficou de longe. Ele refere-se ao fato de estarem assustados. Sim, estavam assustados. Sim, estavam temerosos. E é possível até mesmo que estavam tomados de grande terror. O povo estava diante do Deus vivo. Era o povo de Israel, meus irmãos.
que estavam clamando ao Deus de Israel quando estavam na servidão. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam que Deus poderia poderia resgatá-los de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Eles rogaram a Moisés e aí, envolvidos com esse temor, pediram a Moisés: fala por nós, vai lá, vai tu, a gente não. Foi esse o contexto dos 10 mandamentos, que eu convido os irmãos a tentarem e lerem, porque dificilmente, se eu pedir, algum irmão conseguirá falar os 10 mandamentos sem ler. Precisamos repetir a palavra de Deus constantemente. Esquecemos os evangelhos, esquecemos o que é o Pentateuco, esquecemos os 10 mandamentos. Muitas vezes isso acontece porque nós não estamos em constante repetição. Primeiro mandamento diz, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse ninguém esquece. O Senhor Deus está, através do primeiro mandamento, dizendo: fidelidade. Eu quero fidelidade do meu povo. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Logo um pouquinho na frente no 5, porque ele diz: eu sou Deus zeloso. Sabe esses deuses que vocês estão vendo no Egito, a quantidade de deuses que tem aí, esqueçam. Não façam para vocês imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse tomar aqui significa carregar. Nós, crentes em Cristo Jesus, carregamos o nome de Deus. Esse carregar aqui, ele representa que por onde vocês forem, vocês estarão sempre carregando o nome de Deus. Passou o sinal vermelho e você está com uma plaquinha lá, Jesus, atrás do seu carro. O povo ímpio vai dizer o quê? Olha lá, disse que é crente. Nós carregamos o nome de Deus e nós não podemos tomar o nome do Senhor Deus em vão, carregar de maneira fútil. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Dos 7 dias da semana, tem um, meus irmãos, que é dele. É dele. Ele está dizendo que esse dia é exclusivo para ele. Devemos adorá-lo na beleza da santidade. Não é para marcar um quadrinho e fui na igreja às 9 da manhã. É para adorá-lo no dia do Senhor. O dia aqui não é um tempo de 1 a 2 horas, é um dia completo. Existe um dia, meus irmãos, que o Senhor Deus está dizendo: lembra-te, você vai esquecer, mas lembra-te sempre que este dia é meu. E os outros 6 você vai trabalhar. Aqui o interessante, nós já pregamos a respeito do quarto mandamento: trabalharás 6 dias, mas o mundo nos leva de tal maneira que nós trabalhamos até sexta e folgamos o sábado sem trabalhar. Mas é para trabalhar 6 dias. Mas é tão bom descansar. O mundo nos envolve de tal forma que ele nos leva para longe da palavra de Deus. E se nos afaga, que mal tem? 6 dias trabalharás e 1 dia é o meu. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está falando das autoridades, não só pai e mãe, mas todos os superiores, o relacionamento que nós temos com os superiores, com os iguais e com os inferiores, como nós devemos tratar cada um desses. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Adultério, o que mais nós fazemos? Superficialmente falamos da família e do casamento, mas adulteramos de tantas e tantas outras formas. É motivo do próximo sermão. Oitavo mandamento: não furtarás. Não pega as coisas dos outros. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Guarda a reputação do teu irmão e das pessoas. Não minta contra os outros. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Posso até terminar o sermão, que todo mundo pelo menos já vai sair daqui com os 10 mandamentos lidos. Pelo menos. Meus irmãos, esse é o contexto, esses são os 10 mandamentos dados por Deus. Mas eles valem no dia de hoje? Absolutamente sim. Por quê?
porque é uma das formas que nós podemos e devemos agradar a Deus, porque os 10 mandamentos é a vontade revelada do Deus que criou todas as coisas, do Deus que nos deu vida, e que no 6º mandamento ele diz: não mate. Esse Deus que é pró-vida, Criador dos céus e da terra, e que nos criou imagem e semelhança dele, nos disse: não matarás. A série de sermões chegou ao 6º mandamento. Uma tradução livre desse não matarás é não assassinarás. A nossa tradução, nós aprendemos a não matar. Mas no original, esse termo ele representa tirar a vida com intenção. É assassino. É o homicídio. É um homicídio culposo. É aquele que você premedita e que você vai lá e cumpre. Será que nós fazemos isso nos nossos corações? Em uma tradução livre, não articule a morte do seu próximo. No relacionamento entre vocês, povo de Deus, protejam, defendam, lutem pela vida. É isso que o texto está dizendo. Mas nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse não cancelarás. O tema do sermão de hoje: não cancelarás. Mateus 5, 21 a 26. Convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus, e esse é o texto que vai nos ensinar. O Senhor Jesus, em certo momento da história, assentou-se no monte e começou a ensinar. O famoso Sermão do Monte. Assentado naquele monte, ele proferiu essas palavras, do versículo 21 ao versículo 26 de Mateus capítulo 5. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O Senhor Jesus, ele traz à tona o sentido espiritual da lei de Deus. E é interessante que a nossa escola bíblica dominical está justamente entrando nos 10 mandamentos. Esta pequena comunidade do Senhor Jesus tem aprendido cada vez mais sobre a lei de Deus. É santificação. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não podemos dizer que nós não sabemos, porque está sendo explicado. Precisamos rogar ao Senhor por misericórdia em nossas vidas, para que isso seja aplicado, para que não venhamos a matar, a assassinar. Mas o que o nosso Senhor Jesus quis dizer, meus irmãos, com tudo isso? Ele afirma o princípio da lei, dizendo que a ira sem motivo contra o irmão é o mesmo que um homicídio. Irei com meu irmão e eu estou cometendo homicídio? É o que o texto está dizendo. Ou melhor, é o que o nosso mestre está dizendo. É o nosso Senhor, meus irmãos.
jamais se esqueçam das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais se esqueçam de quem Ele é e do que Ele fez por nós naquela cruz maldita. Quando o nosso Senhor Jesus fala, nós precisamos estar atentos. Nós fugimos, nos dispersamos, ignoramos a palavra de Deus. Ele está dizendo que a ira sem motivo contra o irmão é o mesmo que um homicídio literal. Não somente isso, o nosso Senhor também diz que jamais devemos proferir insultos contra o nosso próximo. Insulto, meus irmãos. Quem de nós insulta os outros? No coração. Em uma certa entrevista, teve um irmão, perguntaram para ele: você já pensou em se separar da sua esposa? Alguma coisa relacionada a casamento, dificuldades em casamento? E ele, em tom orgulhoso, disse: não, jamais pensei em me divorciar. Já matei ela várias vezes. Ele, em tom orgulhoso, profere uma irreverência para com a esposa em algo que muitas vezes nós aprovamos. Nós aprovamos a fala torpe quando nós rimos, ficamos sem jeito e muitas vezes nós contribuímos para aquilo. Quem nunca malhou um amigo, alguém do trabalho, alguém da família, alguém que pensa diferente da gente, em qualquer assunto? O Dr. Martin Lloyd-Jones nos ajuda nessa explicação desse texto. Quem quer que se encolerize, fique chateado contra seu irmão, sem qualquer causa justa, corre o perigo de ficar sujeito a julgamento. É como se o Senhor tivesse dito: não deem ouvidos aos fariseus e escribas, os quais dizem que uma pessoa só se torna passível de julgamento se vier a cometer homicídio literal. Pois eu, Senhor Jesus, estou dizendo a vocês que se alguém se irá contra o irmão, sem motivo justo, será passível precisamente da mesma punição determinada por esse mandamento: não matarás. Se você se irá contra seu irmão sem motivo justo, você estará passível. Meus irmãos, para nós crentes no Senhor Jesus, suportarmos a ira em nossos corações nos torna culpados. Quando a gente armazena a ira no coração, a gente se torna culpado. Quando nós não liberamos perdão, quando nós não colocamos de Deus os nossos pecados e guardamos, isso não. Quando nós cancelamos irmãos. E um detalhe importante: eu estou falando de irmãos, eu estou falando do mundo. O Senhor Jesus usa o termo irmãos dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio. Odiar, ter ressentimentos, detestar, mau humor, grosseria, sem motivo algum, é idêntico ao homicídio. Não matarás. É assim que nós nos comportamos. Talvez não vocês, mas ao elaborar o sermão, vem a pergunta: quem é você para subir naquele púlpito e falar disso? É verdade. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Só isso. Esse é o meu cartão. Ele, jamais a mim. E deve ser o de todos nós. Tudo por causa dele. Jamais, meus irmãos, jamais devemos manifestar desprezo por alguém. O termo que a nossa tradução tem aqui, tolo, no original é raka. Significa um sujeito indigno. Chamar alguém
de que ele é um sujeito indigno para aquilo. Esse aí? Não. Tira esse cara, esse aí não. Isso é desprezo. Isso é matar alguém dos nossos corações. Fazemos isso constantemente. Constantemente. Tal expressão e similares demonstram os maus desígnios do nosso coração. Como nós somos maus. Se alguém acha que há algum bem dentro de si, precisa examinar-se profundamente. No fundo, vai ver alguma coisa. Há quem diga, eu não. Eu estou tranquilo. Ok. O Senhor Deus te livre. Dele e de ti. O interior, Marcos 7, 21, diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Tudo sai do nosso coração. De todas as coisas que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aquela frase de siga o teu coração, carpe diem, viva a vida. Meus irmãos, isso é o mundo, não é a palavra de Deus. Precisamos nos firmar na palavra e viver da maneira como ela determina. Meus irmãos, a lei do Senhor, ela é perfeita, mas ela também, como foi falado hoje pela manhã, ela é espiritual. O não matarás, ele tem um cunho espiritual e uma profundidade no ensino que muitas vezes nós não fazemos. E quando fazemos, nós fugimos, porque aquilo confronta as nossas vidas. E a gente não quer aquilo, eu estou vivendo tão bem. Para quê? Nós fugimos, irmãos. Nós somos covardes. Deixa só o não matarás como um assassino mesmo. Mas quem é o verdadeiro assassino? Tem uma pregação do reverendo Ageu Magalhães que o título é Quem é o assassino? Está disponível na internet, edificante. Quem é o assassino? Esse livrinho aqui, eu ia transcrever o texto, preferi trazer, nos ajuda a entender um pouco. Estudos do Sermão do Monte do Dr. Lloyd Jones. Página 301, ele explica da seguinte maneira: conforme você deve estar notando, somos extremamente parecidos com os fariseus e escribas quanto à maneira de falarmos sobre o assassínio, sobre o furto, o alcoolismo e outros pecados da mesma categoria. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo sempre incluiu os maus desígnios na mesma classe do homicídio e de outros erros, como a contenda, a inimizade, o engano e muitas outras coisas, as quais não pensamos serem pecados terríveis e graves. Eu não gosto daquela pessoa, não falo com ela e está tudo bem. Contudo, como é óbvio, no instante em que começamos a meditar sobre essas coisas, analisamos a posição assumida pelo Senhor Jesus a respeito delas. Vemos quão perfeitamente isso ocorre nas nossas vidas. Quantos de nós não cancelamos o desprezo ao próximo, que é um sentimento de zombaria ou escárnio, é a atitude que acaba impelindo, levando uma pessoa a cometer homicídio. Talvez tenhamos vários motivos para não permitirmos que tal atitude termine expressando-se na forma de homicídio literal. Com certeza a gente mata no coração. Não pega uma faca, uma arma e vai lá executar nosso chefe, nosso colega. Infelizmente, porém,
por muitas e muitas vezes nós temos assassinado uns aos outros em nossos corações e em nossas mentes. Não é verdade? Temos admitido maus pensamentos contra algumas pessoas, pensamentos equivalentes ao homicídio. No campo do espírito, também surgem dificuldades entre os crentes, levando-nos a dizer uns aos outros, tolo. Nós dizemos uns aos outros, tolo. Oh, sim, podemos destruir a nossos semelhantes de outras maneiras que pouco ficam faltando para se caracterizarem como homicídio. Podemos destruir a reputação de um homem, podemos abalar a confiança que outros tenham em um homem, sussurrando maledicências ou procurando achar nele erros. A fofoca. Começamos a investigar a vida alheia. Pegamos o nosso smartphone e enviamos a mensagem para o grupo. Criamos um outro grupo sem aquela pessoa para falar daquela pessoa. Quem já fez isso? Fazemos isso propositalmente. Era para coisas dessa ordem que nosso Senhor Jesus apontava. E o seu propósito inteiro foi o de mostrar que todas essas coisas estão incluídas no mandamento que determina: não matarás. Tudo isso está incluso no mandamento, no 6º mandamento: não matarás. Sim, meus irmãos, nós não devemos usar as nossas mãos para cometer assassinato. Também não devemos usar nossa língua para denegrir a reputação e matar as pessoas. E também não podemos transformar os nossos corações em um depósito de desprezo e cancelamentos. Cancela, 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 guarda. Nós não devemos matar, assassinar. Não devemos cancelar. Visto pelas Escrituras como o clímax da obra da criação, meus irmãos, a vida é um dom de Deus. Deus está falando da vida também aqui. Mateus 10:31. Senhor Deus é o dono da vida. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Senhor Deus é quem deu a vida. Ele valoriza essa vida. Da mesma forma, o Salmo 49, de 7 a 9, diz ao irmão: verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. O Senhor Deus é o dono da vida. Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor Deus, Ele é pró-vida. O Senhor Deus, Ele disse: não matarás meu povo. O meu povo que está nesse monte, eu estou revelando a minha vontade a vocês, onde fariseus e escribas resumiram a lei vivendo de tal maneira que parecia que apenas o assassinato era algo que poderia não ser cometido. E assim você perde totalmente a profundeza e a parte espiritual da lei de Deus. De que maneira, meus irmãos, nós devemos viver?
Precisamos cada vez mais nos aprofundar a palavra de Deus. Como foi falado hoje de manhã, às vezes somos sinceros, mas sinceramente errados. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 135, fala sobre o sexto mandamento. Os teólogos em Westminster escreveram o seguinte: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado, estudar criteriosamente e todos os esforços legítimos para quê? Para preservar a nossa vida e a dos outros. De que maneira a gente tem que fazer isso? Responde os teólogos: resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Por meio de que maneira a gente pode fazer isso? Por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, tranquilidade mental, alegria espiritual e o uso sóbrio da comida, da bebida, dos remédios, do sono. Precisamos cuidar das nossas vidas através do sono. Trabalhar dia e noite sem dormir, você está se matando. Você está quebrando o sexto mandamento sem perceber, acreditando que aquilo glorifica a Deus, quando você não está cuidando da imagem e semelhança de Deus, do qual Ele nos fez. O uso do trabalho, o uso de recreios por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamentos e palavras pacíficas, brandas e corteses. Como tem sido o nosso linguajar? Meus irmãos, eu só estou no sexto mandamento. Ainda tem 9 que nós precisamos estudar e aprender a caminhar. Devemos também estar em prontidão. Prontidão para quê? Para sermos reconciliados, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Devemos também esperar o perdão. Às vezes nós somos duros de corações e nós não queremos o perdão de determinadas pessoas. Esse aí, deixa aí. Esse aí para mim não faz nem falta. Matamos no coração. Tem um livro chamado Manso e Humilde, que fala do coração do nosso Senhor Jesus, baseado em Mateus 5,19, quando o Senhor Jesus diz que Ele é manso, de coração e humilde. Fala do coração dele. O autor, Dane, ele explica que o Senhor Jesus tem um coração totalmente inclinado para a gente. Quando nós erramos, ao invés da atitude que nós temos de repulsar as pessoas, incrivelmente o nosso Senhor Jesus, Ele nos quer para perto de si. Ele não nos rejeita. Ter um coração como o nosso Senhor deveria ser uma meta na vida de cada um de nós. Devemos ter um coração tal qual do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando dessa maneira, nós não mataremos, nós não adoraremos outros deuses, nós não adulteraremos nem furtaremos, nós nos lembraremos do dia do Senhor, nós não carregaremos o nome do nosso Senhor Deus em vão, nós não diremos falso testemunho, e a cobiça, que é o pecado silencioso no coração de cada um, também não irá aflorar, porque nós veremos do outro lado a imagem e semelhança de Deus. Nós não veremos inimigos, nós não veremos pessoas, nós veremos a representação do que
da glória que nós veremos lá na frente. Um pecador como nós, mas um coração sábio como o do nosso Senhor Jesus, dificilmente a gente pratica. A vida, meus irmãos, é um dom de Deus. Ele disse: não matarás. Partindo para a nossa aplicação, é isso que Ele quer da gente, que a gente não mate. A vida é dele, e Ele é quem tem o direito legítimo sobre a vida. Em segundo lugar, uma atitude de covardia e omissão não deve ser confundida com a guarda do sexto mandamento, pois nós temos que fazer algo para proteger a vida. Nós precisamos arregaçar as mangas e tomar uma atitude. O fato de não ter feito nada está tranquilo. Não é assim. A omissão também é pecado. E por fim, em nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o sexto mandamento nos ensina e exorta que as nossas mãos não devem ser instrumentos de violência, que a nossa boca não deve ser uma ferramenta para o pecado, e que os nossos corações em Cristo Jesus jamais sejam um celeiro de cancelamentos. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e que nós nos esforcemos para agradar a Ele. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, perdoa-nos, Senhor. É bem certo, Senhor, que nossas redes sociais estejam cheias de pessoas bloqueadas. Nossa lista de contatos do WhatsApp também deve ter uma lista grande ali de pessoas, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa se nós erramos, se falhamos. Perdoa a nossa miséria. Dependemos de Ti, Pai. Há um hino, Senhor Deus, que diz que nós vamos a Ti como estamos. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque o nosso Senhor Jesus na cruz morreu. Sim, eu venho como estou. Assim, Pai. Sujo, pecador, mas arrependido, Senhor, por tantas e tantas falhas. Confiamos, Senhor Deus, que Tua santa palavra há de nos transformar, Senhor. Confiamos, Pai, em Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito há de nos vivificar. E rogamos a Ti que a Tua igreja seja vivificada, Senhor. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Te agradecemos, Pai, por Tua vontade revelada através dos 10 mandamentos.